o meu produto realmente é para o meu cliente? Faz sentido para ele? Vai ajudar ele no que ele está buscando? O que ele está buscando, o meu produto vem de encontro? Tendo o que o teu cliente está querendo, se o produto faz sentido para ele, vai solucionar o problema dele, ok. Sim, Se não faz, cara, tem milhões de pessoas que sim, precisam do meu produto. Eu posso claro. vender para milhões de Uhum. outras pessoas. Eu não preciso ser aquela pessoa, aquela venda assim, Empurrada. Goela abaixo. empurrada, assim, que aí você não ganha o cliente. Você Não. ganha alguém que vai se decepcionar porque o teu produto não vai Uhum. atender a pessoa. Ela vai se decepcionar, ainda é capaz de falar mal do teu produto, não porque o teu produto é ruim, mas porque não resolveu o problema dela, Não porque era o não era momento. a solução pro É. problema dela, né? E aqui estamos nós, então, para mais uma quinta-feira. Hoje, uma quinta-feira muito especial, com um convidado especial. Toda quinta-feira a gente está aqui trazendo conteúdo do nosso dia a dia como empresário, como empreendedor e como alguém que ama vender, né? E trabalhamos bastante nas redes sociais, já compartilhamos bastante com vocês aqui. E toda quinta-feira estamos aqui, como hoje nós estamos aqui mais uma vez. Quero que a Rod apresente, né? A nossa convidada de hoje, né? Tcharanã. Isso aqui é famosa demais, moço. Então a Rod vai apresentar, que é longo o currículo, e eu não vou Mas eu vou gravar tudo, né? Mas vou tentar resumir aqui, realmente, para Exato. quê? Hoje a gente vai falar de um assunto que nós devemos saber um pouco. Ou É. falamos pouco, né? É. Então a gente fala muito sobre Exato. esse assunto. Mas hoje está aqui com a gente a Joyce Schmidt. E qual que é o sobrenome, Joyce, do Rafa? Zanquete. Ah! Tem que falar, tem que falar. senão o bicho Joyce pega. Schmidt Zanquete. É. Ela é mãe, é cristã, esposa Exato. e uma grande vendedora que começou aqui com a gente já faz um bom tempo, né? E hoje a gente pode dizer que está aí se destacando na liderança. Então, alguém que realmente passou por várias etapas aí desse processo que a gente sabe, né, que essa fusão, né, essa transição entre a venda e a liderança, ela é um pouco árdua, mas hoje você está carregando isso aí nos ombros com muito Êxito. êxito, Exatamente. realmente assim, com destaque, né? Então, Joyce, fale um pouquinho de você aí para que a gente comece. Joyce, né? Da onde Apresenta. surgiu? Da onde surgiu? Aonde vive? Do que se alimenta? Então, eu sou a Joyce Schmidt, 36 anos. Já estou no mercado de vendas desde os 18, então são 18 anos. Meu Deus. Metade da minha vida eu já sou vendedora. Que legal. Né? Legal, Nossa, legal. é verdade, nunca tinha pensado por essa ótica. 18 anos que eu atuo como vendedora, caí meio de paraquedas, assim, na venda, mas meu perfil sempre foi, nunca fui tímida, sempre fui desinibida, então tem bastante a ver com o perfil Exatamente. comercial, né? E aí eu trabalhava numa empresa que meu superior percebeu isso e tal, tive uma oportunidade e nunca mais saí. Trabalho com vendas desde lá. Trabalhei nessa empresa e depois trabalhei na Isolar. Trabalho atualmente, né, aqui na Isolar, e daí agora estou migrando, né? Migrei da venda para a liderança. Mas a Joyce é isso aí, vendedora, agora líder. Como todo vendedor, eu acho que a primeira venda a gente nunca esquece, né? Mas só deixa só um pouquinho, ó. Vamos só esperar um pouquinho aqui, ó. Não. A Joyce, a história que você tem lá de como que você mostrou que você tinha essa visão, né, de vendas e você estava ali trabalhando no almoxarifado, né, despachando mercadoria, né? Mas aí o que você fez? Eu acho muito interessante ver essa história. Porque pode ter gente que está trabalhando no setor e gostaria de estar em vendas, né? Eu acho que vai ser bem interessante. O que aconteceu comigo não foi proposital, eu acho que foi natural, assim, pelo meu perfil, né? Quer que eu conte a história? Sim, pode. Quero que você conte essa Eu história. trabalhava no estoque, no almoxarifado, e eu fiquei fazendo hora extra porque tinha uma encomenda muito grande de uma linha de produtos. E aí fiquei produzindo até mais tarde e tocou o telefone. Aí eu atendi, era uma empresa pequena, eu conhecia todos os processos, conhecia todo o processo de vendas, assim, de ver os vendedores no dia a dia, porque tinha bastante contato. E aí acabou que o cara ligou, a gente vendia DVDs agropecuários. Cursos agropecuários, né? De videocursos agropecuários. E aí ele ligou porque a gente tinha cursos de como criar gado, né? Como criar Nelore, como criar várias raças. E aí ele ligou porque ele jogou o nosso nome, jogou no Google, apareceu o nosso nome e ele queria comprar sêmen de Nelore. E a gente não vendia sêmen, mas a gente vendia um vídeo que ensinava como criar Nelore. E aí ele começou a fazer perguntas, então, sobre o vídeo e tal, e tal, e tal. E aí ele, não, gostei, eu vou querer um DVD desse, então. Eu sabia os dados que precisava, porque era eu que faturava, eu tinha acesso ao sistema. Peguei todos os dados dele, eu tinha todos os dados da empresa, conta para fazer transferência e tal. Já passei tudo para ele, combinei o pagamento.
Aí a gente tinha uma promoção que se levasse um pacote de 10 DVDs, saía pela metade do preço. Caraca. Aí eu lembro que eu falei pra ele: você não tem interesse em levar mais? Porque a gente sempre tava naquela de auxiliar os Sim. vendedores a vender mais e tal. E aí, ao invés de levar um, ele levou o pacote com 10. E aí era uma venda, assim, tipo, o nosso ticket médio era 100, ele comprou 600. Assim, foi bem, assim, um volume- Atípico. bem atípico. E aí eu tinha ficado fazendo hora extra naquele dia, fechei a venda com ele e tal, segui, produzi o que eu precisava. No outro dia eu cheguei mais tarde. Aí quando eu cheguei, tava todo mundo, mas da onde que é essa venda? Não tava no sistema? Como que entrou esse depósito? De quem que é? E era um valor expressivo, né? Significativo na época, né? E aí, quando eu cheguei, eu falei: "Não, é meu, fiz uma venda ontem". Ficou todo mundo: "Oi? Como assim?" E daí que a minha superior falou: acho que ela teve um estalo, assim: Claro, "Olha, é uma óbvio. oportunidade, né". E aí me colocou meio-dia nas vendas e meio-dia na logística ainda, na expedição. Aí contratou outra pessoa para eu treinar para a expedição e logo eu migrei, assim, não me lembro certo quanto tempo, mas foi bem rápido, assim. É, Migrei para vendas, daí desde lá não saí mais. eu creio que chamou atenção porque, assim, não foi uma venda simples, né? Acabou de contar a Não, história. foi uma Então, venda. assim, um cara ligou, achou na internet, ligou pra comprar, não comprou não ligou pra comprar o curso, É, ligou pra comprar sêmen. é. Claro que está dentro do universo, mas só que você teve a visão que tá dentro do universo. Sim. Porque normalmente alguém atendeu o telefone, ainda mais depois das 6. Não, a gente não vende Não, sêmen. não Mais é alguma aqui. coisa? Tchau. Então, Exatamente. assim, para você ver que a pessoa, para ser vendedor, ele tem que fazer isso acontecer não naturalmente. Claro que isso é treinável. Claro, com É muito certeza. treinável, mas assim, essa atitude de você não vender só aquilo que o cliente pediu, já foi algo que certeza que a tua chefe na época, É. pô, se ligou aqui, se tu contou a história na hora, não, essa menina nasceu para vender. É. Tem tudo de vendedor. Então, assim, foi uma venda, realmente não é uma venda que aconteceu, foi uma venda feita, né? Feita, Isso feita. que é Não interessante. sofri um pedido, né? Não sou, exatamente. Fiz uma venda. Acidentou-se e sofreu um pedido, exatamente. Caio Carneiro. Joyce, mas é interessante, né? Dentro desse contexto aí, hoje você é líder de vendas. Sim. Se hoje você tivesse que ver a sua performance lá, o que que você falou na hora para o cliente, as características, se tá 3 ali, da Joyce que atendeu aquele cliente, que você consegue linkar essas hoje com um vendedor que realmente é um bom vendedor. 3 atitudes, 3 características que você considera, assim, ser essencial num vendedor. Eu acho que a proatividade, ser proativo, né? Porque não era uma coisa que era minha função, eu fiz por querer fazer, por fazer além do básico, né? Não ter medo, porque não tive medo, né? Ofereci, Medo do novo. medo de oferecer e, sei lá, né? O cara falar alguma coisa, não ter medo, acho que e confiar no produto, porque eu conhecia o produto que eu vendia, eu que fazia a conferência de eram DVDs, né? Então eu tinha que fazer a testagem, assistir ele sempre, então eu sabia o conteúdo de cor, porque eu assistia aquilo todo dia, né? Então eu sabia o que falava. Eu conhecia o produto, sabia que ele era muito bom. E aí não tive medo de oferecer, porque eu confiava e sabia que aquele produto era bom. Então conhecer o produto é bem. Acho que talvez seja essas 3, assim, daquela Joyce, daquela venda Sim. que foram Dominar o essenciais, produto, não assim. ter medo e proativo. Bom, Visão, é a essência do vendedor. atitude e confiança, né? Exatamente. Visão, atitude e confiança. Visão, atitude e confiança. E aí, depois disso, Joyce, você foi lá, começou a vender, e aí, como é que você veio parar Aí aqui em foi Chapecó? Eu imagino que nunca deu problema com estoque. Não, nunca. Nunca. Faturamento Todos os 100%. clientes sempre falavam sim, quero comprar. Não, eu quero Me mande comprar. 2, eu quero. É a Joyce tá me atendendo, eu quero. Mas isso é interessante, assim, para quem faz essa transição de carreira, né? Qual foi a principal dificuldade que você sentiu entre sair, por exemplo, do administrativo, que tu tem tarefas Sim. difíceis, né? Que você tem que se entregar muito, mas que existe diferente da questão de meta todos os meses do vendedor. Sim. Como que você sentiu essa diferença? Qual foi no emocional mesmo? Como lidar, né? Um pouco de, não sei se medo, mas uma expectativa do novo, né, do desconhecido, de não saber como seria, porque quando a gente inicia algo novo, logicamente que tem isso, né? E a área onde eu estava, eu já dominava aquele Sim. assunto, né, aquelas tarefas, e era algo novo. E eu era a única nova no setor, né? Eram todas pessoas já mais experientes, então fiquei um pouco apreensiva. Mas fiquei bem motivada por essa
essa chance de poder eu fazer o meu salário, Sim. de poder eu correr atrás das metas, de eu ter metas para cumprir, prêmios para alcançar e tal. E eu gostava muito dessa coisa do contato com o cliente. Eu lembro que na época eu trabalhava na expedição e aí eu criei uma regra, que o setor da expedição era só eu que comandava. Eu criei uma regra no meu setor, No meu setor. que era entrar em contato com o cliente e passar o rastreio para ele. Não tinha, aí eu ligava e falava: Oi, Rolliston, você fez Aham. uma compra aqui com a gente. Porque não tinha WhatsApp naquela Sim. época, né? E aí eu gostava dessa parte, assim, então foi um pouco apreensivo. Medo eu não tive, assim, eu tinha um pouco de vergonha de ligar e tal, mas Foi fácil lidar com as metas? de início não, assim, Sim. porque, claro, é que eu fui muito bem tratada, assim, no Sim. lugar, eu fui muito bem treinada, me colocaram com uma pessoa que tinha mais experiência para conseguir me dar esse suporte, inclusive foi uma pessoa que me ajudou muito, a Mari, uma antiga vendedora da empresa que eu trabalhava, nossa, ela era mais velha que eu, assim, como se fosse minha mãe, tinha filhos da minha idade, me ajudou muito, me deu muitas dicas, assim, eu fiz vários cursos e eu lembro que depois que eu fazia os cursos, eu me lembrava que os conselhos que ela me deu na Era dos época, cursos, né? tinha nos cursos, sabe? Ela falava na linguagem dela, mas eu aprendi. Mas a transição foi, para mim, foi tranquilo. A minha experiência foi bem tranquila pelo meu jeito desinibido. Eu tinha um pouco de timidez, as primeiras ligações, assim, pra Normal, ligar e tal, normal. mas foi bem tranquilo, assim. Eh, eu sou um pouco competitiva, então eu não aceitava ficar em segundo lugar, eu sempre tinha que ser a melhor vendedora. Não percebemos isso nunca. É uma novidade, é uma novidade. Se tinha uma meta, eu não aceitava não bater a meta, assim, eu sempre queria ir além, assim. E eu sou o sanguíneo tem essa Sim. característica, né, de tipo, dar o máximo, se der ok, se não der também vamos pra frente que tem outra. Bola, é Então isso aí. de não ficar sofrendo, né. Sim. Então essa característica me ajudou bastante, assim, nesse sentido. Mas pra mim foi tranquilo, Eu acho uma coisa legal que ela falou, no início ela falou que não pode ter medo, né, que ela Certo. não É, correu não tinha medo. E depois ela falou que um pouquinho de medo, mas a moral é o seguinte, não é que a gente não tem medo, todos nós tem, temos o medo. Eu acho que o tem. medo faz parte da nossa vida no dia a dia, porque senão se a gente tivesse medo, nós já atirava num prédio, Sim, sim. né. O Uhum. medo faz a gente ficar mais Prudente. prudente, né. Uhum. Então assim, a diferença é vencer o medo, Ou não deixar o fazer medo com te vencer. medo, né, fazer com Exatamente. medo. Porque, por exemplo, eu lembro que tinha alguns conteúdos, algumas formas de abordagem que eu não sabia, mesmo aqui quando eu entrei na Isolar. Eu não dominava o produto, achava que eu nunca ia entender de vender eletrificador solar, não sabia o que que era uma coisa, o que que era outra, mas ligava pra pessoa, Uhum. dava uma desbaratinada e ia pra frente, assim. Isso que De é você ter legal, cara. atitude, de ligar, de ir pra frente, de vencer o medo, apesar Uhum. do medo, porque medo dá, vergonha dá. Certeza. Eu vejo hoje, por exemplo, os vendedores novos que entram, eles têm vergonha, porque daí tem um time todo engajado, que já domina o assunto, que já conhece, tem o cordeiro que domina de cerca elétrica, e como que eu vou na frente do cordeiro explicar sobre cerca elétrica para alguém? Ai, meu Deus, É normal, né? né. Então, mas apesar do medo, ir com o medo. Eu lembro que quando eu peguei esse feeling assim de falar como um especialista na hora da venda, falar assim, eu entendo desse produto e é isso que ele apresenta, é nisso que ele é bom, dá uma virada de chave, Do assim. produto, né. É, isso é interessante, porque eu também passei por isso, né? Como a gente liga por telefone, a importância de, primeiro você tem que fazer. Com medo, sem medo, com a cara vermelha, eu tremia nas primeiras vezes, a minha voz fazia, sabe? Engasga, né. Eu teve uma vez que fiquei com tanta, eu não conseguia falar. E aí eu desliguei o telefone e depois liguei de volta, caiu a ligação. Não caiu a ligação, Eu eu que desliguei, desliguei. claro. Então, assim, primeiro tu tem que realmente fazer, né? É. Com medo, sem medo, com a voz boa, sem a voz boa, você precisa fazer. E o segundo ponto que você tocou aqui, que realmente é entender do produto. Como isso Sim. é importante, sabe? A Te gente dá tem uma que segurança. você tem que aprender técnicas de venda, você tem que. Mas tu entender do produto te dá uma confiança absurda. Claro. Porque aí eu comecei a entender, os ligavam pra mim lá, eu quero comprar abrasivo. Aí você começava a entender qual o tipo de abrasivo, qual que é a aplicação, eu tenho essa opção, que tem isso, tem esse grão. A pessoa sente confiança e sabe que tá falando com alguém que conhece. Aham. Principalmente nós, né, que trabalhávamos no mercado que era bem, muito tomado por homens mesmo, né? Na cerca elétrica eu senti isso, assim, bastante, porque eu lembro que no início, que a gente começou a vender para pessoa física, Uhum. para consumidor, né, eles falavam: "Ah, eu queria falar com um técnico que entende do assunto". Aham, Não, o exato. técnico sou eu. Até ele ver que eu entendia do assunto, que eu dominava, que eu falava plausíveis, aí ele
ok, ia se soltava, né? soltando, ia Sim. quando passava confiança, né? Mas para isso precisa realmente conhecer o produto, senão você não Estudar, né? consegue. E Estudar. principalmente não a parte física do produto. Ah, o celular é preto, tem 3 câmeras, isso, Não, aquilo. não. Não, é Uhum. aonde o teu produto é aplicado. A Rod acabou de falar uma coisa muito verdade. Entender aonde o meu produto vai ser utilizado. Se ele faz sentido para o cliente, né? Óbvio. Porque eu sempre fui. Desde que eu vendo, assim, desde que eu comecei a vender, eu sempre pensei disso. Eu não gosto de vendedor chato que fica tentando te empurrar um negócio. Sim, ninguém Então gosta. eu pensei, eu não quero ser esse tipo de vendedor. Uhum. E aí, nesse sentido, eu sempre penso assim: o meu produto realmente é para o meu cliente? Faz sentido para ele? Vai ajudar ele no que ele está buscando? O que ele está buscando, o meu produto vem de encontro? Hoje eu falo com a galera isso, assim: entenda o que o teu cliente está querendo. Se o produto faz sentido para ele, vai solucionar o problema dele, ok. Sim, Se não faz, cara, tem milhões de pessoas que sim, precisam do meu produto. Eu posso claro. vender para milhões de Uhum. outras pessoas. Eu não preciso ser aquela pessoa, aquela venda assim, Empurrada. Goela abaixo. empurrada, É. assim, que aí você não ganha o cliente. Você Não. ganha alguém que vai se decepcionar porque o teu produto não vai Uhum. atender a pessoa. Ela vai se decepcionar, ainda é capaz de falar mal do teu produto, não porque o teu produto é ruim, mas porque não resolveu o problema dela, Não porque era o não era momento. a solução para o É. problema dela, né? É isso. E agora uma coisa importante, porque assim, cara, vender é um mundo, né? E é uma coisa coisa louca. monstruosa, assim. A gente é apaixonada por isso, porque primeiro que abre portas absurdas, né, Joyce? Sim. Nós vamos tocar nesse ponto, assim, na virada da vida da gente, quando a gente começa a vender. Mas agora tu falou uma coisa importante, vamos pra parte técnica primeiro, né? Eu não posso empurrar pro cliente, mas como que eu sei que ele é o cliente ideal? Eu tenho que Perguntando. perguntando, eu tenho que Perguntando. conhecer quem é o meu cliente ideal. Ah, muito bem. Eu tenho que saber o meu produto se aplica aonde, para quem que o meu produto vende. Ah, eu vendo para um produto que emagrece. O meu produto vai servir para uma pessoa que pesa 40 quilos? Não vai fazer sentido. Não faz sentido. Então eu tenho que conhecer quem que é a minha persona, quem que é o meu cliente ideal. Aí Sim. se eu sei quem é o meu cliente ideal, eu faço as perguntas apropriadas para descobrir se o meu produto serve para ele. Exato. E aí quando o produto faz sentido, aí sim, aí eu vou agressiva na venda. Eu sei que o meu produto serve para você, eu sei que ele vai solucionar o teu caso, eu sei que eu tenho preço, eu sei que você tem condição de comprar, vamos negociar. Vou para cima, bater preço, negociar, parte de negociação, né? Agora, se o produto não faz sentido, a gente também não fica tão confiante na Não. venda. Tu perde a Porque abordagem, né? porque se você quer comprar, ok, vou te vender, talvez não faça tanto sentido, mas mais numa venda assim racional, sabe? Do que numa venda assim empurrada, goela abaixo, assim, Eu acho que é legal dividir isso realmente assim. Se você sabe que o cara, acabou que a Joyce explicou muito bem, é o produto, vai solucionar o problema, acaba que para as pessoas, não quero ser aquele vendedor chato. Não. Se só vai ser chato se tu tá empurrando uma coisa, um É. produto para emagrecimento para uma pessoa de 40 quilos. É. Tá precisando engordar naquele caso, né? Uhum. Então, assim, se o produto faz sentido pro cara, a partir de, já não é empurrar, já Não. é negociação. É fazer ele ver É que o produto abordagem de serve venda. para ele. Exatamente. Meu Daí, Deus, eu não vou ligar porque eu não vou virar chato. Não, E daí entra a técnica de venda, né? exatamente. Daí estuda, isso que você falou no início, que são coisas treináveis, né? Sim. Daí você treina. E para você identificar isso, são coisas treináveis, perguntas que você tem que fazer, como você conduzir a conversa para identificar o que fala que a gente o vendedor tem que ser um bom perguntador, né? Exato. Tem que saber que perguntas fazer, como perguntar, o que perguntar, né? Ô, tudo bem? Tá chovendo aí? Aqui É. tá chovendo. É, Não, exato. mas saber as perguntas certas para fazer, para ver se ele é o teu perfil ideal. E eu acho que é interessante aqui, ó, é legal a gente dar exemplo, né? Porque muita gente vai começar e assiste podcast, normalmente ele assiste para realmente, assim, ter uma visão clara de algo que ele pode colocar em prática já depois de Agora. assistir. Sim. Hoje, se você fosse treinar um vendedor, pensando na persona mesmo, o que você instruiria uma pessoa a perguntar? Vamos pegar o exemplo clássico aqui da cerca elétrica rural. Que tipo de animal que ele trabalha? Qual que é o Por que perfil? tipo de animal? Acho que é legal a gente falando por que tipo de animal. Porque o já- nosso produto é mais indicado para um tipo de animal, assim, ele vem mais de encontro com aquele tipo de animal, não que ele não sirva para outros, Sim. mas ele é mais ideal para aquele tipo, digamos assim. Perguntar o tamanho da área que o cara quer, Faz perguntar o tamanho da área que o cliente quer trabalhar, porque daí você tem uma noção do tamanho de área que o cliente tem, você tem uma noção do perfil de pessoa que ele é, localização, se ele já tem projeto ou não. Aí você começa a ter noção de que tipo de cliente você está trabalhando. Eu estou trabalhando com uma agricultura familiar, um agricultor com 10 hectares, ou eu estou trabalhando com um fazendeiro que tem aí 1.000, 2.000 hectares de terra. Aí eu tenho noção
com essas perguntas de me guiar se ele é a minha persona ou se ele não é a minha persona. E isso que é importante, porque a persona ela vai estar ligada ao que você entrega, Exato. né? Então, no nosso caso, a gente não entrega produto por produto. Então, acho que isso é importante, até a gente falou no desafio com o pessoal que participou, como é importante, primeiro, você ter aquele olhar para o teu negócio. Uhum. Nós falamos, né? Você conhecer profundamente o teu produto e o que ele pode fazer pelo teu cliente. Porque a partir daquele momento, aí você começa a entender. Ah, tá, o Joãozinho veio aqui, mas o Joãozinho não vai dar e não vai fechar com o meu produto exatamente, Uhum. porque talvez para ele tenha uma renda que é menor do que aquela que o meu produto exige. Uhum. Vamos pensar, uma pessoa vende apartamentos. Tem vários níveis de apartamentos. Sim, Então, se eu não sim. definir para quem que eu vou oferecer, Uhum. daqui a pouco eu vou estar atendendo pessoas que, de fato, eu fico triste. Ah, o Joãozinho não comprou, mas o Joãozinho não é o cliente daquele apartamento. Não É. tem- Eu preciso ter Não uma tem perfil para É pra falar claro, né? Na linguajar português, claro, assim, não tem condição financeira. Ela vai vender uma BMW pra para eu. quem? Pra mim? E não De só jeito. por condição financeira, mas, por exemplo, se você chega numa loja e quer comprar uma calça, ou você tem que saber para que ocasião você quer aquela calça, que tamanho de calça que você vende, porque você tem dinheiro para comprar calça mais cara, mas você veste 42, não adianta comprar 38. Então, Sim. nesse sentido, assim, de você ir perguntando para conduzir a pessoa, para você também identificar se o teu produto é indicado para ela e para indicar o melhor do teu produto para ela, porque às vezes você tem uma gama muito grande de produto e você tem que identificar quais deles que se encaixam. No nosso caso, a gente tem aparelho elétrico, a gente tem aparelho solar. Eu posso identificar qual deles que se encaixa com o perfil do meu cliente para poder apresentar uma coisa. E isso faz diferença até na hora da apresentação, por exemplo. Então, Rod, como você me falou, você veste o número 42. Estou te trazendo um vestido aqui. Opa, ela lembrou que tamanho que eu visto. Sim. Então, fulano, você me falou que são 10 hectares, eu considerei aqui esse tamanho, trazer as informações que você coletou na hora da apresentação, para a pessoa ver que você não perguntou só aleatoriamente, assim, que Se tem vai uma, rolar, né? Pra ter uma venda. que tem um porquê daquelas perguntas, assim. Não, isso é muito interessante, quer ver? Eu acabei de voltar agora de viagem, cheguei hoje de tarde numa viagem, e eu numa fazenda de 3.000 hectares. Uhum. Agora a moral é assim, quanto tempo você está disposto a perder perder não, Gastar. a estar com o cliente, né? Uhum. Essa pessoa me ligou, me chamou no Instagram, na verdade, pediu contato, chamou. Ela é a gestora da propriedade da família e me pediu uma reunião de Meet. Na hora, imagina, só quem conhece o nosso dia a dia aqui para saber como é que é ter uma reunião de Meet com a gente, né? É Sim. sempre uma loucura. Uhum. Mas na mesma hora, eu falei, cria aí o Arley. O Arley criou um Meet, entramos na hora com ela. E eu escutei ela me contando a história inteira da fazenda. E tinha muita coisa para fazer, mas escutei, no decorrer descobri que ela era um cliente muito em potencial. Fui na fazenda, vendemos um valor muito bom, comparado ao nosso ticket médio de produto. Sim. E eu cheguei na propriedade e percebi que o que eu vendi para ela é um tantinho assim. Vamos De dizer, se tudo que fosse ela tem. dividir em 10, eu vendi para 1/10 da propriedade, Uhum. de tudo que tem para fazer. Uhum. Então é isso, quanto você está disposto a dar o seu tempo para descobrir quem se a persona é ou não é, ou o Sim. teu nível de cliente, né? Sim, porque senão você não descobre. Às vezes você tá jogando ouro no lixeiro, Exato, né? exatamente. Se você não pergunta, se você não vai atrás, se você não tenta, né? Uhum. Se você não se mostra disponível para o cliente. E uma coisa assim, nem sempre o cliente vem pronto para conversar com você. Ou não é o momento dele. E assim, e tu saber fazer as perguntas corretas, você ir conversando, questionando, isso vai desde o tom de voz, né? É. Como que você aborda o cliente? Uhum. Imagina um vendedor ali, a gente teve, né, uma situação, a gente falou, fala um pouco mais forte. E tu começa a perceber que a pessoa vai criando confiança e vai falando. Uhum. Então é uma questão, mas eu não sei hoje. Não sei hoje, mas você sabia quando começou? Não. Então é uma questão de você realmente continuar, né? Então dentro do contexto geral aqui a gente falou que a importância da pessoa ter a atitude, Uhum. ter a confiança, Uhum. ter essa visão do todo Uhum. e não ter medo Não de ter- fazer, né? De ir enfrentar. E atrás. dominar o produto, né, Rod? Eu acho que isso é Que isso é básico, Isso não é só estudar que consegue, né? Exatamente. Precisa. Estudar o mercado, estudar o produto, não técnico em si. Claro que pode fazer técnico, pode dominar a parte técnica. Tem que, Pode né? saber É todos os complementar, parafusos né? que tem no eletrificador. Sim, Pô, mas é bem saber a importante. aplicação do produto é muito mais Importante. importante do que saber o que parafusinho que vai, que tipo de bitola. Isso aí é coisa do técnico, do engenheiro. Né? Eu li um livro uma vez, eu falo bastante, já me ouviram falar isso várias vezes, né? Que a gente precisa evitar daí.
E eu com isso. Isso é Né? forte, cara. Realmente, porque tem coisas que tu E fala quem nunca aconteceu? e a gente vai longe pra gente, vai longe pra gente O que que isso realmente. muda na minha vida? É. Sai daí. E é uma coisa assim, Joyce, pra quem é vendedor, né? Às vezes você pode ser excelente, mas tem vendedor cliente que tem dificuldade de entender aquilo que tá falando. Já passou por alguma situação assim que você teve que explicar como é que você lida com isso? Já. Ai, vários clientes, assim, que têm dificuldade, que não entende, que tem vontade de comprar, não entende por que se aplica para ele, ou que quer entender, assim, cada detalhezinho, assim. Eu acho que isso vai também de sentir o cliente, sentir qual que é o perfil do cliente. Porque tem cliente que só quer saber o preço, se funciona e fechou. E tem cliente que quer saber a cor, o formato, o tamanho, que horas que foi fabricado, quando que vai chegar para ele, quer saber tudo. Eu acho que a gente que é vendedor que tem que ter esse feeling e se adaptar ao cliente e sentir que ele precisa disso e explicar o que o cliente quer. Porque se o cliente quer conversar sobre a vida pessoal, então vou tirar um tempo, vou conversar, vou perguntar como é que tá ele, como é que tá a mãe dele, como é que tá o pai dele e tirar esse tempo para o cliente. E se ele quer entender do produto, eu tenho que dominar e explicar. Eu acho que isso é mais do que básico, assim. Eu tive situações, por exemplo, onde eu não dominava o produto ainda e tive que ir visitar o cliente e explicar. E avisei o engenheiro, fica na retaguarda que qualquer coisa eu te ligo. Mas isso que é E legal. muitas vezes, por exemplo, quando eu entrei no solar, eu avisava o pessoal, ó, eu vou visitar um cliente, fica com o telefone perto porque eu vou ligar. E falava isso pro cliente, porque o cliente sente essa sinceridade Sim. na gente. Cara, é perfeito O isso. Caio Carneiro acho que fala isso, que o cliente sente tudo que você. Sim. Ele não ouve o que você Fala. diz, Fala. fala, né? Ele sente o que você tá Sentindo como tá transpassando. falando. E que se você fala pro cliente, não sei, essa boa pergunta, nunca me perguntaram isso, vou pesquisar. Espera aí que eu vou ligar pra permite minha ligar? engenharia. E isso eu sempre falei pros clientes, assim, eu não sei, mas eu tenho uma engenharia que sabe, espera aí que eu vou ligar pra eles. Ligava na hora ou vou buscar essa pergunta com os meus engenheiros, eles sabem. Eu não tenho essa informação aqui agora, melhor do que você enrolar ou falar alguma coisa que não é certeza, Não, sabe? a mentira tem perna curta. Nunca funciona, nunca dá certo. Nunca dá certo. E já aconteceu muitas vezes de tentar passar um migué, tentar dar uma desbaratinada no cliente. Assim, isso eu aprendi logo no início, que não dá certo, não funciona. Eu lembro que uma das primeiras experiências que eu tive aqui, não sei se você lembra que eu fiz uma venda errada, fiz para razão social. Eu sei. Eu sei, me lembro. E aí eu lembro assim que, nossa, foi um desespero, e agora, o que eu faço? Fala a verdade, né? Sim. Fala a verdade, liga pro cliente, no fim do limão se tornou uma limonada, né? Mas tem que dominar, tem Qual que ir que é? Tu atrás. lembra a história que aconteceu que tu faturou, vendeu pra um cara e o nome era parecido? Era essa. Essa? Era Agro Estrela, a razão social, o nome fantasia dele, e eu lancei o pedido para razão social Agroestrela, que era outro cliente em outra cidade, não tinha nada a ver. E aí, quando chegou o prazo de a mercadoria chegar, ele me ligou. Minha mercadoria não chegou, consegue rastrear e tal. Fui rastrear, falei, nossa, consta como entregue, mas nessa cidade, que loucura. Fui ver, daí eu vi a nhaca que eu tinha feito, assim. E aí liguei pra ele, falei, olha, foi errado, foi lançado errado, vou providenciar a transportadora mais rápida pra te enviar a mercadoria. E ele, ok. Aí fui Tinha que resolver ligar o pro BO cliente do outro, que E aí recebeu o a outro mercadoria. recebeu a mercadoria e ainda pediu mais coisas. Olha Então só. Que foi. beleza. Eu lembro assim que na época foi pra mim, eu tava muito apreensiva, assim, porque eu tinha iniciado, assim, acho que era, sei lá, primeiro, segundo mês. E aí foi. Mas essa questão de você enfrentar, assim, sabe? Eu lembro que se tornaram bons clientes meus. A Kelly vende pra um deles até hoje. Tu assim. vê, cara. Que legal, Faz né? isso já Esse foi o 9 maior, 9 anos. o maior erro, assim, em vendas que você já teve? Olha, não me lembro de outra venda muito trágica. Eu me lembro de um episódio que eu trabalhava na logística ainda, e a gente enviou uma mercadoria para um cliente, deu defeito na mercadoria, ou ele quis devolver, não me lembro certo o que aconteceu. Ele devolveu, a gente foi enviar de novo, e ele tinha um endereço de cadastro e um endereço de entrega. E eu não me atentei a esse detalhe e enviei para o endereço de cadastro, que era outro. Nossa, quando a mercadoria chegou, naquela época ele mandou um e-mail, né? Nem tinha WhatsApp, nada. Ele mandou um e-mail falando: vocês trabalham com ISO 9001, com não sei o quê. Cara, eu fiquei assim, aquilo me abalou
tanto, assim, Sim. e eu fiquei me sentindo um lixo, assim, tipo, nossa, eu errei, assim, porque o vendedor tem muito disso também, Sim. de levar muito não, muito não, muito não. Ai, qual que é a tua taxa de conversão? É 10%, então eu ouço 90 não para 10 Né? sim. Essa gestão das emoções precisa ser muito Muito forte, né? forte, É. cara. E aí eu lembro que logo depois desse episódio que eu fui para vendas, então, eu fiz um curso de vendas e tal, bem básico, assim, e já falava disso, assim, da gestão das emoções, de que você não precisa Você vai errar. levar para você, né? Não, Você vai errar, né? Não existe você não errar. Você vai prometer um prazo de entrega que às vezes você está prometendo. Às vezes tem nós vendedores, nós sabemos que não que não vai vai dar. cumprir. Manaus, 10 dias, impossível, né? É. Mas é aquele final de mês, é aquela forçaçãozinha de barra que tu dá. É. Então, E assim, por isso que eu acho importante, desculpa te cortar, por isso que eu acho importante alguém que está na liderança, na gestão, ser alguém que já trabalhou como vendedor. Porque massa. você sabe a dor do vendedor, você Uhum. sabe o que ele passa. Tipo assim, o prazo são 30 dias, o vendedor prometeu 10, você sabe que ele teve que prometer aquilo para conseguir venda. Você entende o lado dele. Tinha alguém Você tenta oferecendo dar como uma, você. você tenta dar assim uma amenizada. Não que você vá passar a mão na cabeça e permitir que Vai as corrigir, regras óbvio. sejam infringidas, mas assim de você ter sentido essa dor, sabe, na pele, assim. Sim. Hoje quando eles vêm, eu preciso de um preço porque o concorrente tá tanto assim. Eu sei o que eles estão sentindo, eu Sim. sei a dor porque eu já passei por isso, sabe? E aí a gente vai atrás e briga e tenta e espreme. Por isso que eu acho que precisa ter, na gestão, precisa ser alguém que já passou pela venda. Isso é um diferencial, Sim. assim, faz muita diferença. E aqui é importante a questão que tu falou, né? Não que a gente vai deixar passar, porque esse tipo de atitude, ele é uma atitude de quem tá começando e ainda não tem as abordagens totais para realmente ter esse jogo de cintura. Porque a gente pode falar para o cliente, por exemplo, olha, tem clientes que já receberam em 15 dias. Eu uso Tem clientes que receberam em 60. Então, o que eu te Eu não falo? posso te prometer. É a importância de você ir aprendendo como você passar a informação para as pessoas. Uhum. Porque venda é isso, você não tem como. Se você mentir, não vai chegar em 10, né? É. Então você sabe que não. Então a primeira vez que acontece, então a gente já está na gestão de vendas há quantos anos, né? É. Então a primeira vez você chama a pessoa, você fala: olha, meu amigo, sabe por quê? Porque vai estourar isso. Vai. E aí não tem. Então você entende, porque a gente já fez isso, a gente achou que tinha que fazer esse tipo de abordagem para você poder vender. Mas depois você começa a entender que você, com a postura, com a atitude correta, Uhum. você consegue, porque você entende que o produto não vai chegar lá. Então você vai criar um segundo problema para esse cliente. Então, como é importante a gente, como liderança, ir direcionando as pessoas para isso. Olha só, meu amigo, você não queria ter um problema com o cliente porque ele precisava em 10 dias. Chegou em 10 dias? Não chegou. Por que prometeu que tudo sabia que não ia chegar, né? Eu já prometi coisa e não pude cumprir na época e o meu gestor me chamou. E a gente leva isso para a vida hoje, quando acontecer esse tipo de coisa que vocês fazem. Chama o pessoal também. Então a gente compreende o vendedor, porque assim, na ansiedade de vender, a gente faz coisas que Mas não o deveria. melhor- o né? melhor- E às vezes o estresse pela confusão que aquilo causou nem valia a pena por aquela venda. E tem vendas que a gente fala, esse cara aqui é melhor nem vender. Nem vender, porque você já sente que vai dar estresse, assim. Você já Sim. sente que não vai ser uma sequência boa, assim. Que coisa, né? A gente vai- Isso é difícil, eu acho. Não sei se existe treinamento para esse tipo de coisa, mas Eu acho que é eu acho que a experiência. gente vai desenvolvendo o sexto experiência. sentido para as coisas, né? Não, esse cara, filho. Eu já vendi para 10, assim, todos deram BO. A probabilidade de dar BO é grande. Igual como a gente vai aprendendo a detectar a fraude, né? Então, as primeiras a gente leva igual uns Quem bobinhos, É. né? Nas outras já começa. Fica gato escaldado, né? Você já vivenciou alguma situação, e a gente também aqui, né, que você vê que a pessoa parece que tá indo bem com a mentira. Mas chega um determinado momento em que aquilo realmente desanda. Você lembra de algum caso, alguma experiência assim que você possa contar? Ai, alguma mentira. Não, eu acho que assim, daí que ela vai pensando, o que acontece? A mentira, existe a mentirinha branca que chamam no mercado de vendas, né? Que acha que não é uma mentira e aquilo é uma mentira. Por exemplo, se é uma meia-verdade, ela não é uma meia-verdade, é uma mentira. Aconteceu de ver, por exemplo, assim, mas a expedição me passou que o prazo era 8 dias. Sim. Mas era 8 dias úteis. A Faltou pessoa só essa sabia que palavrinha, eram né? úteis. E a
a diferença ficou de só com 8 a dias parte para do 8 dias 8 úteis. dias. Que são 3 dias praticamente a mais, né? Sim. Então, é coisinhas assim, já vivenciei bastante. Porque parece daí que vai dar certo, assim, parece que flui, né? E Sim. aí, de repente, pá, não deu certo, não funciona desse jeito. Não vai. E geralmente assim, ó, se o cliente te pede prazo, é porque ele vai exigir aquele prazo que você Uhum. passou. Se ele não vai exigir prazo, ele nem pergunta. Se ele não tá com pressa, se Pergunta ele não a tá... média de entrega. Qual que é a média de entrega de vocês, tal? É bem isso daí. Eu acho que nós temos na nossa empresa, uma outra empresa, não a Cerca Elétrica. A Cerca Elétrica é muito tranquilo, Sim, comparado à sim. energia. É, Ó, por exemplo, a gente trabalha com energia. Um prazo que a gente erra, um prazo que a gente fosse mentir, por exemplo, para ganhar, é. cara, é um prazo que vai te custar o lucro da usina, Sim, que você ganharia para montar essa usina. sim. Ah, eu vou lhe prometer que entrega os painéis semana que vem. Ah, Você sabe que é rapaz, tu não impossível. sabe de navio que demora, que estão em greve agora, que não sei o quê. É. Então, é muita coisa que envolve para você prometer algo que você não tem certeza. E tem coisas que, óbvio, né, a gente não pode ser negligente, porque vendedor ele tem que vender o peixe mesmo, né? Exatamente. Mas tem tu que traz. vender o sonho que nem disse, né? Mas tu tem que trazer pra mesa, né? Principalmente em grande. Quando é uma coisa pequena, Sim. é mais simples, né? Mas vamos pensar assim: um alto ticket, uma usina, por exemplo, de 300 mil. Você tá falando de 300 mil reais uma pessoa que às vezes é tudo que aquela pessoa tem. Tudo que ela Sim. tem. Então, se você não trouxer pra mesa realmente as coisas boas e as Reais. coisas. Que não tem coisas ruins, né? Uhum. Mas tem coisas que a pessoa tem que ficar alerta. Ó, isso Saber pode dos acontecer. riscos, Isso. E o trazer mais isso pra perfeito. mesa e deixar claro, né? E tu não perde a venda por causa disso. Não Eu perde. não sei, mas assim, eu como um comprador, não como um vendedor, eu amo que o cara me explique nos mínimos detalhes tudo que Sim. pode dar errado também. Sim. Olha, eu tô vendendo isso pra ti, mas pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Porque a gente já toma a decisão preparado também olhando por esse lado. Sim. Ah, claro, você não vai falar, olha, veja bem, minha empresa é muito ruim na entrega. Não, Nunca. Sim. jamais. As Você 5 vai. últimas obras a gente atrasou, mas a sua vai É, dar a certo. sua hoje, não, jamais. É. Mas a questão é isso, olha, só não vou lhe entregar se isso, se aquilo, se aquilo outro. E, cara, o cliente compra, quer ver um caso muito interessante, um dia me ligou um cliente precisando com 3 dias a mercadoria para Mato Grosso. Aham. Falei, cara, não vai chegar. A não ser que o senhor compre no barzinho, na agropecuária da sua cidade, em nenhum lugar, a não ser que seja da sua cidade a compra, Não vai chegar. nenhum lugar vai te entregar em 3 dias. Ah, porque tem um ônibus que entrega. Tu conhece o cara, né? Uhum. Eu falei, moço, eu vou atrás do ônibus. Se esse ônibus entregar em 3 dias, eu embarco no ônibus. Olha só. E foi o que nós fizemos. Buscamos o ônibus e demorou 8 dias. Bom. Mas o que que a gente fez? Não deixamos de vender. Vendemos para 3 dias, porque ele pediu e falou que o ônibus levava. Aham. E o ônibus falou em 3 dias, mas não entregou em 3 dias. Foi que Mas para daí nós, não estava na nossa foi escolha do responsabilidade, né? cliente. Então, assim, sempre existe uma forma de você conversar o cliente e fazer a venda. Que é a questão da confiança. Porque Exato. assim, a gente que é cristão, a gente também, né, tem muito esse valor muito forte, né? É. Porque não adianta eu inventar uma história, verdade, eu vou inventando. Parece que eu tô crescendo na vida e tô indo, tô ganhando dinheiro. Mas tá construindo sobre a areia, né? Até que É. ponto isso, Isso né? não se mantém no mercado. Então, como é Não importante um vendedor, né? Se você desde cedo começar a explorar não só a técnica excelente para a gente descobrir como que é um cliente, tem que saber a persona, tem que conhecer o meu produto, tem que treinar, tem que fazer acontecer, tenho que estudar. Mas um ponto muito importante que vem é os valores, né? A Exato. questão, a A emoção própria ali. cultura da empresa, né? Que você tem que levar isso pra frente junto. Isso tem que ser uma coisa que vem de encontro ao que você acredita também, né? E a verdade a verdade sempre vai. Acima Às vezes de você tudo. perde uma venda, mas você também perde um baita de um problema, né? Então, acho que vale muito mais a pena ser real. E que nem você falou, eu gosto que me expliquem nos mínimos detalhes. Eu também tenho esse perfil, eu gosto que me Seja explique, claro. que eu entenda como que aquele produto funciona, que eu entenda os detalhes, que seja claro e que eu saiba dos riscos. Porque se eu estou comprando, então eu compro sabendo dos riscos. E a pessoa sente isso de você. Eu lembro de um caso de um cliente que a gente foi fazer um orçamento para ele aqui das tintas aqui. E a gente tinha 2 opções, levou a de orçamento menor, porque era o melhor cenário para ele. E aí levamos as 2 opções, explicamos a diferença para ele, que ele não podia mandar energia, porque era bioptante e tal. E ele falou: eu nunca vi isso, uma empresa tentando me vender o produto mais barato, mas o que vocês fazem no mercado? Cara, isso é Então, incrível. eu tô pensando no meu cliente, eu tô pensando no que é a melhor solução Porque para amanhã ele, tá aí um sabe? problema no colo. E isso é uma cultura que tem que ter a empresa toda Uhum. enraizada nisso, sabe? Não adianta eu vender um produto bom, eu fazer uma boa propaganda, o marketing trabalhar bem, a expedição embalar igual sei lá o quê, enviar tudo errado. Que tudo bem, erros acontecem e Vai ok, acontecer. né?
Mas, assim, nesse sentido, assim, de desde a propaganda até a entrega, isso correr na mesma Nossa, frequência, isso. assim, sabe? Mas a verdade na hora da venda sempre vende, assim. Eu penso muito, por exemplo, quando o cliente quer desconto, fica chorando desconto e ele acha que eu ainda tenho uma carta na manga e eu não tenho mais, eu falo claramente: "Olha, se eu pudesse te dar desconto, eu daria. Eu não tenho mais. Se você tem um preço melhor, infelizmente eu vou perder você para o concorrente". Cara, isso é tão legal. Cara, se ele quer comprar o meu produto, ele compra. Uhum. Porque ele sabe que eu não vou mais, barganhar nada. Então, não tem o que fazer. São coisas que ninguém me ensinou a falar isso. Um dia, por necessidade, eu falei, porque eu realmente não tinha mais desconto. Aí depois usava essa Técnica essa funcionou. técnica para Assim que outras. aprende. É Você vê assim que que é criado funciona, as né? regras. Então você aprende na como é que você aprende? Como é que você cria, Estrutura. estrutura? É sofrendo? É fazendo todo dia? É todo Uhum. dia aqui com o cliente, ligando. Não deu, liga para outro. Não dá também, liga para outro. Até conseguir que dê certo, né? Massa. Quantas ligações você fazia? Falando em persistência agora. No início, quando eu focava só na venda para prospectar, umas 160, até mais. Na média, ficava 160 por dia. Quantas horas mais ou menos por dia? Nossa, era muito. Porque eu lembro que a Bina só contabilizava as ligações acima de 8 segundos. Então era 160 ligações com mais de 8 segundos. Se eu ligo e falo: "Oi, eu queria falar com o Rolliston". O Não dá Rolliston 8 não segundos. tá, ele só vem à tarde. "Ah, tá, qual é o melhor horário pra falar com eles?". "Depois das 4 da tarde". "Então tá bom, eu ligo depois". Nem contabilizou, não deu 8 segundos. Sim. Entendeu? Só um pouquinho aí. Só Deixa eu contar. 1, 2. E tá fazendo Viu, almoço. moço, não desliga. Viu, tá chovendo aí, talvez. Moço, espera só um segundo. 1, 2, 3. Pode ligar. Agora pode ligar. E é Ai. isso, assim. Mas eu acho que o vender, assim, hoje estava falando com um dos nossos vendedores. O vendedor, ele tem que ter, eu aprendi isso com a minha primeira instrutora de vendas, que foi a Mari. O vendedor tem que ter amor ao próximo. Cara, não deu certo, próximo. Não deu certo, próximo. Não deu certo, próximo. Tem 1 milhão de pessoas que podem comprar meu produto, que o meu produto vai ser excelente para elas. Para que eu vou ficar insistindo em você que não? Eu tenho que persistir. Claro. E eu persisto, insisto e tento até ver que não vai dar certo aqui. Realmente me bloqueou. Não quer o meu produto não faz sentido para ele, mas, por exemplo, liga um cara aqui, quer comprar cerca residencial. Quando eu trabalhava diretamente na venda, a gente não trabalha com cerca residencial. Infelizmente, eu não tenho nenhum parceiro para te indicar, cara, mas assim, procura, joga no Google, tenta. O cara liga aqui, ligou errado, quer o telefone de outro lugar. A tua excelência não é só vender o produto, tua excelência é atender bem o cliente, porque quem vende tem que entender de pessoas. E para entender de pessoas, eu tenho que falar com as pessoas, eu tenho que auxiliar essas pessoas não só na hora da venda, em todas as outras coisas. Eu acho que se o cliente não comprar comigo, pode ser que ele não compre o meu produto por alguma coisa, porque não é para ele. Mas se o meu produto servir para ele, ele não comprar comigo, ele vai ficar arrependido. Porque assim, pelo atendimento que eu dou para ele, sabe? Assim, você tem que atender o cliente na máxima da excelência, assim, explicar. Você tem mais alguma dúvida? Você precisa de mais alguma informação? Aprender todas as técnicas, mas assim, se imaginar que você é o cliente como você gostaria de ser atendido. Exatamente. E atender dessa forma. Se ele não comprar comigo, ele vai ficar arrependido, ele vai lembrar: "Poxa vida, mas aquela menina me atendeu tão bem. Ai, agora". Igual quando a gente vai na loja, a vendedora derruba toda aquela pilha de roupa para te Eu levo mostrar. embora alguma coisa porque Você compra um de peso na consciência, de tanto que a pessoa trabalhou. É isso, assim. Eu acho que tem que apresentar, tem que ir pra dá o teu cima, máximo toda dar o teu hora, máximo. todo momento, né. E para E na isso tem que venda é ter isso. muita sede, né. A Joyce falou no começo, bem no começo do entusiasmo de querer fazer os valores, de querer fazer o seu próprio salário. É. Se você não tem sede, se você não tem desejo de Ambição. mudar a sua vida, que todos nós aqui mudamos a nossa vida Pela venda. Pela pela venda. venda. Uhum. E então, assim, eu vi até o meu irmão gravou um vídeo semana com o Caio Carneiro e disse, meu irmão disse: "Tá, então não posso terceirizar a venda?" Ele disse: "Tu vai terceirizar teu pulmão? Vai Aham. terceirizar seu coração?" É. Então a venda é o pulmão e é o coração dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos. Então só vai atender, eu vejo assim, que só vai atender bem
quem ama pessoas e Hum. quem tem uma sede muito grande de É. Tem um conquistar algo. objetivo. Eu lembro que um dia eu fui conversar com você falando: "Ai, mano, eu queria ganhar mais, queria ganhar melhor". "Tá, mas quanto você queria ganhar mais?". "Não sei, queria ganhar mais". Eu lembro que você falou: "Tá, você quer ganhar mais, vou te dar R$ 10 de aumento então". É isso aí. Não é isso, eu quero mas quanto que você quer ganhar mais? Tem É, que ter um tem um valor, objetivo, tem que assim, ter um valor. e o vendedor tem essa possibilidade. Eu quero comprar um carro. Quanto que é o carro que você quer Qual comprar? que é o valor da Quantos parcela? meses você precisa? Batendo as metas, quais possibilidades que você tem? E tem isso, eu acho que isso foi essa ambição, essa sede, essa fome, é isso que fez. Por isso que a venda não é para todo mundo, porque tem gente que não tem essa vontade, naturalmente, é um perfil diferente, Sim. ou tem vontade de conquistar de outras formas. E aí, por isso que não se encaixa em vendas, porque se você não tiver essa ambição, o primeiro não te derruba. O Não. primeiro não te destrói, e daí, ai, mas isso aqui é muito difícil. Ou o primeiro problema, né, até começa a vender, É, leva a sorte até de vender 600.000, depois das 6, acha que vai ser maravilha, né, e aí acho que vai leva ser um tudo lindo. já, veja bem, não era isso que eu sonhava. Ou daí se destaca aconteceu alguma coisa assim, tipo, sofre uma venda, né, Uhum. e aí acha que vai ser sempre assim. Porque tem vendedores que acontece isso, né, em um mês explodiu, assim, aí a gente fica: "Uhul, esse cara vai, Uhum. agora vai". Esse cara vai vir. Agora esse cara vai dar. E não vai porque não tem toda essa base, né. E não é uma base que eu compro, é uma base que vai se construindo, você vai construindo aos poucos, você vai se É moldando. legal de ouvir falar, Joyce, tu fala com uma propriedade muito legal de quem já vive disso de 18 anos. 18 anos. Né, e tu tem a história tua muito bonita, a gente não contou toda ela, porque o tempo é tempo, né, é Uhum. sempre corrido, mas assim, você saiu de casa, foi pra Curitiba, tu Fui. tinha quantos anos? 17. 17 anos. 17 anos. Mas Fui foi com morar muito sozinha. dinheiro no bolso, Ah, nossa, mas eu acho que eu fui com R$ 400 na época. pense bem. É. Então assim, e Até que eu já tinha que achar emprego no primeiro mês pra me sustentar, porque não tinha o que fazer. você tá vendo? Então às É. vezes não é sede de ganhar um sonho grande, mas é a necessidade de viver, É, necessidade. então faz você correr, né. E como que a gente identifica isso, Joyce, num vendedor? Se ele tem sede ou não? Se ele, vai atrás, se ele busca, porque aprender é da iniciativa da pessoa. Ir atrás, conhecer as técnicas, aprender os produtos, porque, por exemplo, eu disponibilizo para o meu vendedor treinamento sobre os produtos, mas é ele que vai decidir se ele vai querer aprender ou não. Eu disponibilizo quantos vídeos que a gente tem no YouTube falando dos nossos produtos. Quais dos vendedores vão atrás e assistem para aprender? Uhum. Então, essas coisas que a gente vê. A pessoa que não consegue vender, mas eu vejo que ela ligou para 100 clientes no dia. Então ela não está vendendo porque falta algum ajuste de abordagem, de técnica, mas ela está indo atrás, ela está dando resultados. E ter vontade, né, ter fome, eu não sei, esse feeling natural que parece que o vendedor tem. Sabe aquela coisa que fala: "Ih, esse aí deve ser vendedor?" Uhum. Pelo jeito dele, assim, esse feeling, assim, eu acho que muitas coisas são treináveis, mas isso tem que a gente consegue perceber já. É mais fácil se alguém já vem com essa característica. O restante treina, mas eu acho que vontade tem que ter e enfrentar os medos. Se alguém que enfrenta, por exemplo, a última vendedora que a gente contratou aqui, que veio de um ramo super diferente, chegava aqui 7h30 da manhã, ela estava assistindo o vídeo. Uhum. Ela levava caderno para casa para estudar com as coisas escritas. Então, fez além, fazer além, E ir parece que atrás, não ia ir, buscar, né. e parece que não ia ir. Não ia ir, de É. repente, puf, É, decolou. e eu lembro que ela me contou assim: "Meu Deus, eu morria de medo de fazer Meet", porque a gente incentiva muito que façam. E aí o dia que eu fiz o primeiro, agora eu acho tão fácil enfrentar, assim, a pessoa que tem vontade, e não é um perfil que tem esse feeling de vendedor que a gente fala, né, um outro perfil. Então acho que a Bem pessoa que mais tem introvertida, né. você tem que identificar a vontade no vendedor. Se ele tem vontade, se ele vai atrás, o resto a gente auxilia, o resto a gente treina. A gente tira o fala e coloca o ação, não é falação, né? É o É. cara realmente que age. Isso é importante porque com o passar do tempo você vai sentindo isso nas pessoas. E aqui a gente tem por regra, né, que a gente insiste nas pessoas. Uhum. Não sei até que ponto isso realmente é algo bom, né? Mas até aqui tem dado certo, a gente tá crescendo, graças a Deus, né? Que a gente insiste, insiste, insiste. Essa semana alguém veio me trazer uma situação, eu falei: olha, meu amigo, não se preocupa. Porque com certeza aqui ninguém vai ser mandado embora sem a gente insistir. Além daquilo que realmente às vezes a pessoa deu de lugar para que a gente faça, para que a gente saiba que se a pessoa sair, de fato, é porque não fez por acontecer, ou realmente porque não casa os valores ou coisas assim. É porque eu penso por mim, se eu não tivesse recebido as oportunidades, apesar das minhas falhas, talvez não teria conseguido construir essa carreira na Sim, venda, vai do né. gestor Por entender, né. porque
porque nem tudo foi perfeito, nem tudo foi lindo, teve muitas falhas, assim, e teve dias de vontade de desistir, Todos têm. esses Todos picos, têm. né, essa oscilação a gente tem. A gente fala que às vezes tu olha aqui, tu chega e diz, meu Deus do céu, vou vender esse negócio e vou parar. Porque tem dias que você tá cansado demais, às vezes você descansa, você conversa, você troca energia e daqui a pouco você tá recuperado, né? É. Mas essa questão do querer, até numa última reunião a gente falou sobre isso, né? Tu pode ensinar tudo. Você não tem como ensinar alguém a querer alguma Mas coisa. Não esse tem querer como. não tem como. Tem uma história muito bonita que eu já vi várias vezes na igreja, que o que é o querer, que na minha visão é isso. O pai disse para um filho ele foi trabalhar no campo, na roça, e disse: filho, tá aqui o machado e tá ali aquela árvore. Eu quero que você corte essa árvore até eu chegar em casa. E o menininho novo, pequenininho, sem força, pegou aquele machado e ficou o dia inteiro batendo naquela árvore. Quando ele avistou o pai dele voltando embora, o pai dele me disse: meu Deus, meu pai tá chegando em casa e eu não consegui cortar essa árvore. Aham. O toco da madeira. E começou a ficar apavorado, triste de ver o pai chegando, e ele não conseguiu executar aquele negócio que o pai tinha deixado para ele executar. Aí o pai dele chegou, pegou, colocou no colo e disse: meu filho, eu não coloquei você, eu não queria que você só cortasse, derrubasse a árvore ou cortasse a madeira. Eu queria ver você trabalhando. E eu percebi que as suas mãos estão calejadas, até parece que vai sair sangue, de tanto esforço que você fez. Então é isso. O vendedor que não tem isso, às vezes tu fala: ó, você tem que ligar. Aham, primeiro dia ele liga. Depois ele esquece. Aí, se você não vê de novo, ele esquece. Então é isso. Isso é a sede. Isso é o É querer. O menino, assim. ele teve sede de quebrar aquilo. Ele quis executar aquilo que foi passado para ele. E ele deu o máximo dele. Ah, não conseguiu, mas ele tentou. Em nenhum momento ele desistiu. Porque É se isso. você, mesmo que você não saiba, se você estiver tentando, você vai saber como fazer. Um dia Você vai acertar. aprender. Agora, o que não existe, eu não sei e eu não começo, eu nunca vou saber. Uhum. Então, eu pego pela gente mesmo, né? Primeiro é uma necessidade, ou uma fome muito grande. Ah, eu já tenho, eu sou bem estruturado. Se você não tiver um motivador, você não faz. Não faz. É. Né? Por que você quer? Então, realmente, é ter um motivador. E a gente tem a história, né? Eu fazia faculdade, tinha que pagar carro, tinha que pagar faculdade, tinha que pagar comida, né? Casado. E aí você começa a colocar, eu colocava o quê? Definição do que eu ia fazer com a minha comissão. Uhum. Então eu coloquei, a minha comissão precisa cobrir a minha faculdade, a internet e o combustível. Preciso vender Sim, isso é daqui isso para aqui. dar É conta. isso. Então, assim, É. você realmente colocar, mas é variável, eu não vou colocar. O vendedor tem que colocar o variável dele na conta, porque é do variável que faz a diferença. Se ele não conta com isso, ele não se garante. Não é uma hora extra que você está fazendo, você não pode colocar esse variável, mas o vendedor, a comissão não é o variável, ela deve ser o fixo teu, Aham. baseado por aquilo ali, né? Eu Mínimo. nunca trabalhei com fixo. Acho que também foi isso, né? Talvez depois que eu demorei a ganhar dinheiro. Mas nós nunca trabalhamos com fixo, Não. no meu caso. Eu Eu nunca trabalhei. trabalhei com fixo. Sempre comissão. Não, me dá 100% de É. comissão. Porque assim, eu me garanto, eu sei que eu sei vender, eu sei que vou para trás. Não é que eu sou maravilhoso em vendas, não. É que o meu sonho, o meu objetivo, a minha necessidade sempre foi maior do que a minha qualidade de venda. E automaticamente você vai melhorando a tua qualidade de venda porque você vai treinando, errando, treinando, errando, treinando, errando. O Caio Carneiro fala, né? Você ser fanático por venda, por prospecção, né? Uhum. E é isso, assim, tu precisa estar com o funil cheio. Não existe vender sem não ter funil cheio. É, precisa querer aquilo. Eu vi aquele do conselho, um podcast do conselho, um vídeo do conselho, não sei como chama. Acho que é o Thiago Nigro que ele fala que ele gosta dos evangélicos, porque eles vendem eles vendem Jesus, vendem, Sim. porque eles acreditam naquilo de uma forma tão forte que era essa sede que o vendedor tem que ter, sabe? De vender o seu produto porque ele acredita, porque ele sabe que o produto é bom. E aí, se você tem essa confiança, você consegue vender com mais segurança. E tu vai pra cima. Acho que essa é a questão, né? A gente tem que ir pra Tu cima. sabe que aquilo funciona, tu sabe que aquilo dá certo, tu sabe que Olha que legal, você falando disso agora, a confiança, né? Eu fui na fazenda, um monte de funcionário essa semana, um monte de funcionário, e um monte de problema na cerca, um monte de problema. E aí no final, na última conversa que eu tive ontem com eles, lá no campo, depois de finalizar tudo, os caras apaixonados pelo trabalho, porque eu amo fazer o que eu faço. E eles, cara, só que nós percebemos em você, eu falei, o quê? Ele disse, não, você não se preocupa com nada. Ah, tá acontecendo um erro, tu fala, vai lá e faz isso. Eu falei, cara, é que isso é a confiança que eu tenho no meu produto. eu Falei, sei cara, que ele sei vai que vai funcionar. funcionar. Se não está funcionando, porque tem um erro. É. Não é no meu produto. Ele, cara, quando que a gente vai chegar assim? Eu digo, que vocês forem entender como é que eu entendo do meu produto. Aham. Então é isso, a confiança,
desejo ardente, sei lá o que É, a chama-se mesma isso. coisa do orçamento, por exemplo, se o concorrente tem um orçamento, com a metade do preço do seu, alguma coisa tá Tá errada, errado. não é normal. E você precisa É, falar isso para o cliente. é. Hoje de manhã eu liguei para aquele cara do Zé, eu falei: "Cara, tudo bem ficar 10%, 15%, porque isso é a margem, É, né". e isso é uma coisa que talvez a experiência vá trazendo, que se o cliente falar isso na primeira venda que você vai fazer nas primeiras, Já, claro. você fica: então, né, não sabe o que falar, né. Mas, depois você vai vendo: não é assim, alguma coisa não fecha nessa conta. Eu sei que o meu produto funciona, igual isso, né. É. Eu sei que não pode estar metade do preço, ok, uma diferença plausível, tantos por cento, ok, eu Ok, é sei que o aceitável. mercado trabalha, mas se não. Não tem. E uma coisa que de todos os produtos que eu trabalhei até hoje, aqui mesmo, a gente nunca foi o mais barato, né. A Nunca. gente sempre teve que brigar pelos nossos diferenciais, Uhum. tanto no agro como no solar, a gente nunca foi o produto Nunca. mais barato. E eu falo isso para os clientes, assim, falo de boca cheia, que nem a gente Eu diz: também falo. "Cara, nós Legal isso. não somos o produto mais barato, se você está procurando preço, não é com a gente que você tem que comprar". Cara, E aí o cara vê isso como uma coisa boa, porque ele entende que você não tá, se vendendo, porque essa coisa de vender a qualquer preço, a qualquer custo, isso já era, isso não existe sai do mais mercado. hoje. Se você não se valoriza assim, não você não consegue se manter no mercado, Não. né. E o cliente percebe isso, assim. Se você começa a barganhar aqui e ele arruma um orçamento um pouco mais barato, começa a fazer leilão e você não, se você se mantém firme, fala os diferenciais do teu produto, e aí você tem que conhecer o produto para falar os diferenciais. Aí você tem que conhecer cases para falar para ele: "Olha, eu tive um cliente que aconteceu isso, a gente teve um cliente lá na empresa que também comprou com mais barato, vai lá ver como tá a usina dele hoje". Eu Para o cara se convencer, para ele ver, porque você já sabe que o teu produto é bom, você já sabe que o teu produto é o melhor, mas você tem que saber como fazer o cliente ver isso. Uhum. Esse negócio de prova de vida, né, que a gente Pro fala, social. prova social, isso é a melhor forma de você mostrar para o cliente, para ele ver O realmente resultado que os que o clientes que notam. você está falando. Eu sei que o meu aparelho é o melhor, eu sei como ele funciona internamente, eu sei os resultados, eu sei de zilhões de experiências que o Cordeiro volta contando, mas meu cliente não sabe É. nada Não. disso. E eu tenho que passar isso para ele, Contar sabe. história. Eh, isso faz bastante diferença na hora da venda. O vendedor que consegue entender isso, pegar esse feeling, assim, Mas só consegue fazer isso se tiver relacionamento, conversa, né. é. Mesmo que, Rod, é um dia só. Gente, relacionamento a gente fala não no sentido de uma vida, mas de realmente você se relacionar com o ser humano que tá do outro lado, ou seja, Sim. você ouvir e você perguntar. Porque acontece muitas vezes que a gente perde por preço, mas você não sabe nem quem que é o concorrente que a pessoa tá lá, Uhum. não sabe o que que é o produto e a aplicação, e quando você pergunta por eles: "Tá, mas qual que é o projeto disso?", tanto no solar quanto na energia, né, qual que é a comparação? A pessoa não sabe te trazer, eu digo vendedor, né. Então, Uhum. como é importante a gente como vendedor, se eu perder, eu tenho que saber o porquê que eu perdi também, Uhum. para que realmente você entenda. Talvez não era a minha Até porque persona. pode ser uma falha sua e você pode melhorar, né. A famosa frase, né, "O meu produto tá caro comparado ao quê? É, é. Com o que o senhor está me comparando?". E eu já digo na lata: "Cara, você pode me comparar com fulano e beltrano. O Fora disso, restante, não é nem o meu senhor nem concorrente. fala comigo sobre esse assunto". E é interessante, tu vai criando uma dúvida, né, você planta a sementinha da dúvida na Claro, mente do cliente, claro. porque assim, tu não tá empurrando nada para ele. Nada, Sim, Você sabe que a gente não fala mal de concorrente, nunca nunca falamos e nunca falamos. falaremos, a nossa não tem cultura, né. necessidade. Mas você vai dizer: "Olha, o meu faz isso e eu já ouvi no mercado isso acontecendo". Então, só garanta que, por exemplo, agora a gente está falando da Mineirando Sol muito, né, e Uhum. muita gente vem: "Não, mas eu tô com desconto absurdo". O que que eu tenho instruído a pessoa ali a falar? Você tem instruído. Pergunta para ele: "Esse percentual é em cima do quê?". Uhum. Porque é diferente eu fazer 10% de 70 e 10% de 700. Então, existe uma diferença, às vezes o mercado ele passa uma informação Uhum. que é a política de venda daquela empresa, mas você tem o dever de falar para o cliente: "Olha, só pergunta para eles se eles estão vendo esse número ou esse número, para que a gente esteja, já que tu está me comparando, me compare pela coisa Mesma correta", página, né, né. coloca na mesma página. É, e vem mais uma vez de encontro com aquilo que a gente falou, de vender sempre a verdade, né, de deixar as claras para o cliente o que
que ele está comprando, com o que a gente está vendendo para ele, de não tentar ludibriar alguma coisa, né? Isso eu acho que faz muita diferença, porque daí você conquista um advogado para você, né? É. O cliente vira teu indicador, vira teu amigo, vira teu promotor, vira aquele que vai te indicar para todos os Não teve amigos dele. um cliente agora esses dias, que disse pro Aham. concorrente, falou pro cliente, como é que foi a história? Aham, o concorrente mandou um áudio, o cliente mandou um áudio para o nosso vendedor, falando assim, que o concorrente tinha ido lá e falado para ele: ó, se você não comprar de mim, você compra da Isolar, porque os outros orçamentos aí que você tem, nenhum é bom. O bom é Isolar. Ou você compra comigo, que eu garanto meu produto, ou você compra com eles. O resto não vale a pena, que eles eu sei que são bons, assim. Então, o Isso próprio concorrente reconhece. E a gente vê, por exemplo, quando o pessoal vem fazer entrevista aqui e tal, você já ouviu falar da Isolar e tal? Eu já ouvi falar, mas é porque a gente sabe que é uma empresa mais forte no ramo, não sei se vão aceitar meu currículo. E não é porque a gente espalha isso por aí, porque é a nossa postura que apresenta Uhum. isso, sabe? Então, acho que todos os dias a gente tem que viver isso aqui dentro, sabe? E dói ver o vendedor perdendo a venda, Meu sabe? Deus. Ver ele perder porque o Quando tem concorrente estava necessidade, mais ainda, né? ver porque que estava R$ 500 mais barato, sabe? E a gente poderia se prostituir, viver, fazer aquela venda daquele jeito, mas e vale a pena? E o estresse, sabe? Porque tem essa dor de ver os vendedores passando por isso, e por outro lado, você sente que a tua cultura tá muito forte, assim, Uhum. que aquilo tá ficando mais forte, que aquilo tá crescendo, e não é isso que vai fazer você fechar as portas, que você tá trabalhando com firmeza, tá trabalhando com base naquilo que você acredita, você sabe que o teu produto vai se vender. Se não for para esse cliente, ele vai se vender para outro, porque o produto é bom daí. E essa questão da cultura forte, né? A cultura forte não significa ser a prova de erros ou a prova de falhas, mas é você arcar com os teus erros e com as tuas falhas para você honrar aquilo que você se comprometeu. Uhum. Então, uma coisa que a gente bate muito forte aqui dentro, e você agora nessa semana, eu ouvi você falando para uma pessoa ali. Você disse, olha, é meio que natural. Tava com um comentário, você falou, é meio que natural, a pessoa vem e a nossa cultura não fecha com a dela, automaticamente é expelido, Uhum. né? Ou a pessoa pede para sair, ou a gente recomenda, né, ele que Aham. saia. Então, Promover pro mercado. porque assim, realmente a cultura vai se tornando tão forte e a gente é uma empresa que dá muita chance, né? Uhum. Vai de um jeito, vai de outro, mas mesmo assim tem coisas que não vai dar liga. E tem outros momentos, como a gente tem aqui, o Maninho sempre fala, que a gente não pode ser guarda-chuva para ninguém. Uhum. Então, a cultura de você querer crescer e você manter uma coisa saudável, ela expande para outros níveis. Uhum. Ou seja, a Joyce teve uma tomara que não tenha até Joyce nesse momento, mas digamos, a Joyce teve uma oportunidade maravilhosa. Meu Deus, se eu não vou conseguir dar para a Joyce aquela oportunidade naquele nível, eu preciso ficar feliz e honrada que a Joyce, dentro Sim. do meu ambiente, cresceu a ponto de receber uma Receber uma oportunidade proposta. como essa. Sim. Né? Então, o que é a cultura, E não né? ser guarda-chuva, né? Ela vem para vendas, mas tu começa a sentir isso no mercado, porque é internamente e ela vai para o cliente. Não é o contrário do cliente que traz a cultura para mim. Sim. A gente vai criando essa cultura e não é uma coisa fácil, né? Não. Porque no comercial ele é mais forte. Mas como é trabalhoso para que a gente vá passando, não porque as pessoas não querem, mas porque é trabalhoso ir passando. E é trabalhoso porque de fato é natural ser trabalhoso. É um trabalho árduo. Uhum. Esse trabalho de você criar uma cultura forte, né? É. Com foco na verdade, com foco em realmente entregar aquilo que você promete e principalmente que aquilo dê resultado para o cliente. Porque é o cliente tendo resultado que a empresa cresce, né? E não tem, né? O vendedor que trabalha com meias-verdades, o vendedor que não entra nessa cultura, que sempre, cara, todo negócio no final dá um BO. Sim. Isso é assim, é fato que vai pedir para sair, é fato que vai acontecer de estar saindo, porque não adianta. Meia-verdade, ela vai trazer problema. Pronto. Bom, meu irmão fala que aqui qualquer coisa, mas a verdade acima de tudo. É. E é isso, nós temos isso na cultura, não só na energia, mas na cerca elétrica. E quantas vezes ligou o cliente já querendo comprar 50, 60, 70 mil reais de produto, Uhum. que aí, quando a gente dá um tempo, conversa com o cliente, vai entender o que está acontecendo, não tem base nenhuma ele gastar aquele valor. Uhum. Ah, mas meu Deus, que idiota que você foi, perder 70 mil, vendeu só 7. Mas é 7 que vai virar 14, que vai virar 21, que vai virar, talvez, milhões, porque Uhum. ele me indicou. Isso, assim, quantas vezes a gente já repetiu isso no mercado? Sim. Então, assim, não fique ganancioso. O vendedor ganancioso, ele se quebra rapidinho. É. Então, resolve o problema do seu Que tem cliente, uma ganância que que um cara passa por feliz cima passa dos para outro. valores, né? É. Essa ganância que passa por cima dos valores
como Morais, pessoa, né? morais, e da própria empresa, isso não Ah, eu vendi cresce. 70 mil, tudo bem, daí o cliente fica lá estocado o produto, É, não vende, estraga tudo, e aí vira o que que acontece? a No história final, que eu falei, né, de empurrar uma venda, você perde um cliente. perde. Perde e ele ainda fala mal Mal de de você. você, É que é isso, pior, vai né? para a vida, né? Porque muitas vezes você pode até ser injustiçado, mas mesmo que seja com a verdade, em um momento a verdade vai vir à Vai tona, voltar. né? Uhum. Então a gente estava falando esses dias sobre uma situação ali, falei, mas como é que pode? Falei, gente, se tu sabe que tu fez o certo, você tá verdadeiro naquele assunto, Uhum, mesmo que uhum. naquele momento tudo parece estar contra você, fica calmo. É, Porque a verdade vai vir e o importante é você saber que a hora que você deita a cabecinha no travesseiro, a verdade está lá, teu coração tá limpo, teu tá em coração paz. mas estão falando isso, tal pessoa. Gente, as pessoas têm o direito de falar o que elas quiserem, Você não né? consegue controlar isso, Não né? consegue, mas o importante é você estar firme. Eu acho que isso, assim, você que tá mais tempo com a gente aqui, né, Joyce? Eu sempre vejo você falando pros pessoal, aqui tu vai sentir isso. Tu começa a ver que a Sim. cultura tá indo quando realmente tem lideranças que já conseguem mostrar isso para as pessoas e as pessoas começam a sentir isso na liderança e não nas pessoas que criaram o negócio, né? Porque isso vai passando de fato, assim, essa importância da verdade. Por mais que a gente teve uma situação de um cliente essa semana, né? Parece que tinha tudo para dar errado. Mas aí tu traz a pauta ali, diz, olha, isso aconteceu aqui por causa disso, isso por causa disso, esse foi o prejuízo, se foi nós que causamos, nós estamos cobrindo. Então tu traz a tua vida que se eu fiz errado eu pago, se eu não fiz errado eu deixo na mão de Deus que a justiça seja feita, caso contrário aqui no nosso caso, onde eu posso resolver, eu vou assumir essa bronca e vou pra frente. Sim. É. Uhum. Hoje, na equipe, assim, Joyce, como que você acha que um líder pode passar esse tipo de cultura forte para uma equipe? Eu acho que nas atitudes do dia a dia. Hoje eu estava conversando com um vendedor, por exemplo, aí ele falou: não, porque eu sempre falei para o meu filho que ele deveria levar como princípio chegar no horário, nunca chegar atrasado, cumprir os horários da empresa e tal. Eu falei para ele: mas eu acho que teu filho não faz isso porque você falou para ele. Ele faz isso porque você fez isso a vida inteira. Você Uhum. deu o exemplo. O exemplo Eu acho que o basta. exemplo arrasta, assim. Eu não vejo outra forma, assim. Posso conversar, posso aconselhar, posso instruir, posso falar como funciona aqui, falar o que se espera da pessoa, dar um feedback, mas eu tenho que mostrar isso nas minhas atitudes. Se eu não mostro, se eu tento ludibriar, se eu tento fazer qualquer coisa, eles vão fazer isso também, porque a equipe é o espelho do líder, não tem como. Então eles vão. É o exemplo, não tem outro formato. Para mim, eu penso isso, assim, Eu não também tem outra forma concordo. de. E assim, como a gente precisa como liderança, né, é natural que às vezes a gente vai explodir, que a gente, né, pode passar por um momento difícil. Capaz. Mas na questão do cliente, assim, ó, eu já falei, vocês já ouviram eu falar isso, né? Eu sou contra até mesmo falar esse chato desse cliente. Às vezes a gente solta, mas soltou, você tem que ouvir o que você falou e dizer, ei, chato do cliente tá no direito dele estar reclamando, por exemplo. Se não tiver, faz parte do jogo. Sorrir. Uhum. Né? Então, assim, da gente criar um ambiente onde que realmente o cliente seja valorizado e que haja um respeito mútuo entre todos. Porque Sim. se eu não falo pra você, mano, você é um chato. Pô, Jéssica, que chato. Mas falo pro cliente, não é Vai incoerente? criando Coerente. esse ambiente aqui dentro, Uhum. né? Vai criando esse ambiente, essas falas, esse tipo, cria-se essa cultura daí, acaba que isso se torna natural, né? E como é que foi isso, Joyce? Assim, agora para nós estamos indo pro final, né? A gente falou bastante de vendas, mas e a Joyce vendedora e aí a hora que a Joyce veio para liderança? Eu lembro que eu comecei a pesquisar no Google, né, como ser um bom líder. Porque aí um dos primeiros vídeos que eu assisti, eu lembro que falava assim: é natural que o vendedor que mais se destaque vire líder, mas e aí muitas vezes, isso se frustra, porque um bom vendedor não quer dizer que vai ser um bom líder". Eu falei: E agora? isso daí é eu". E claro, parece, sei lá, né, que tô tentando, mas eu me espelho muito em vocês, assim, de ver, claro, a equipe se espelha no líder, o Sim. líder se espelha nos gestores dele, né. Eu vejo muito disso, assim, de ter que enfrentar as coisas, porque, por exemplo, uma das primeiras coisas que quando eu era líder vinham me perguntar e eu não sabia. E aí tá, e agora como é que eu resolvo isso? Tem que dar um jeito, eu sou a líder, eu tenho que Sim. resolver isso aqui, Isso aí, né? Eu tenho que me virar. Então, para mim o mais difícil foi
Porque a venda eu já dominava, já estava há 15 anos na venda, faz uns 3 anos que eu vim para liderança e É. tal. Então a venda eu não tinha mais medo e não tenho medo até hoje se precisar pegar o telefone e ligar para o cliente, mas a gestão era uma coisa nova, então de Sim. novo um novo desafio, assim. E eu acho que eu sou um pouco movida por desafios. Eu me lembro que quando eu voltei da maternidade e saí das cercas, que já dominava também, e vim para a Energy, também foi uma coisa que me motivou, assim. Então é uma coisa totalmente diferente, porque realmente não tem nada a ver, né, vender e liderar uma equipe, Não, é bem diferente. diferente, é. Eu acho que a parte da teologia que eu estudei me ajudou bastante nessa coisa de pastorear as pessoas, assim, sabe, Sim. de poder ajudar elas, porque o que eu procuro hoje é olhar os meus liderados como se fossem meus filhos, assim. Que ferramentas que eles precisam para trabalhar bem? Como que o ambiente precisa estar para eles estarem se sentindo bem? O que que eles estão passando na vida pessoal deles? Eu não vou poder resolver os problemas de cada um deles, mas eu vou poder entender o porquê que ele não está produzindo tanto, conversar, dar algum conselho, tentar de alguma forma ajudar, ou mesmo falar: "Cara, eu entendo que você tá assim, fique tranquilo, tá tudo certo", sabe. Já passei por isso. Eu já passei por isso, também teve dias que eu vim trabalhar com problemas pessoais Sim. e era compreendida, então Sim. eu também procuro passar isso. É um desafio bem grande, assim, lidar com as pessoas. Tem dias que você se incomoda, né, e fala: "Ah, não quero mais isso daqui, não dá certo, é muito estresse e tal". E tem dias que você vê, assim, que você planta uma sementinha e aquilo deu resultado, e você pôde ajudar na vida de alguém e tal, isso faz bastante diferença, assim. E com a tua experiência, o que eu falei antes de você ter experiência, poder repassar isso para os outros, porque, por exemplo, tem pessoas muito mais velhas que eu Na que equipe. ficam na minha equipe, né. Então: "Nossa, eu sou muito mais nova, como é que eu vou liderar essa pessoa?". Mas não é a idade, né, É, é a experiência na área experiência da na venda. profissão, né, no É, mercado. o perfil de conseguir, de saber falar, porque, a forma de você dar um feedback para a pessoa, de aquilo não destruir ela, e claro, isso aí estudei, fui atrás, e estudo até hoje, a gente está fazendo esse treinamento agora, né, Em está mastermind. ajudando muito, porque, é sempre uma constante, são Um sempre eterno coisas novas, aprendizado, né. é um eterno aprender, é. É. Mas e hoje, e daí? Se um vendedor não tá vendendo, como é Hum. que você faz? Chama ele. Então. Então, É. você olha o quê? Indicadores? Como é que funciona Olha, isso? indicadores, não só o que a gente falou, como que você identifica um bom vendedor? Olha pelos indicadores, se ele tem vontade, se ele está tentando, se ele está indo atrás, a gente vai dando chance. Se ele realmente não performa e não tem, porque a venda ela é uma coisa técnica, ela é números, ela é uma coisa de exatas também. Uhum. Então, de indicadores, Sim. né? Sim. Se cada 100 clientes eu vendo para 10, eu quero vender para 20, eu tenho que ligar Aumentar o para volume. 200, tem que aumentar o volume. Então, se essa matemática não acontece na atitude do vendedor, eu dou um feedback para ele. Tem que buscar mais, tá ligando pouco. Lembra do curso do Vende-se do Caio Carneiro? Você não vende pouco, você prospecta pouco. Não é que você É. atende mal, você prospecta pouco. Então, dar esses feedbacks, assim, para o vendedor, para ele estar ciente, né, de que, não, a coisa não tá indo bem, eu preciso melhorar aqui. O vendedor, para ele sair da equipe, ele tem que saber o porquê que ele tá saindo. Ele A tem que live que eu fiz saber com a Andréa Mesquita bem isso. ele tem que saber onde que ele errou, o que que ele não conseguiu fazer, porque às vezes não é nem que ele errou, às vezes ele não tem aquele perfil, ele não gosta de ligar, ele não quer ligar, ele quer trabalhar outra coisa, ele quer trabalhar no administrativo. Assim como já teve casos aqui que a gente remanejou pessoas para outros Sim. setores, né, por não desistir das pessoas. Sim. Mas se a pessoa tem vontade, não tem como não dar certo na venda. tem. Quem tem vontade não tem, ninguém segura, né, ninguém para um vendedor que Todo não mundo aceita um fala, não. né, ninguém claro, né, se É. não é mudo ali no telefone, vai ligar. Pronto. É igual dia de bater meta, assim, que você não para de ligar enquanto você não escuta um sim. É assim, É se o assim, vendedor quer, é assim. ele não para enquanto ele não atinge aquela meta, ele não para enquanto ele não atinge aquele número, enquanto ele não ouve aquele sim. Eu acho E que é, é isso. e é importante, né, Joyce, que a gente viveu isso e isso trouxe benefícios na vida da gente, né? Então, como que você pode olhar para trás hoje? Se tivesse que olhar para trás a Joyce que começou lá, o que que a venda fez na tua vida?
Nossa, a venda construiu a minha vida inteira, né. Tanto de experiências, assim, pessoais, emocionais, psicológicas, como de conquistas financeiras, materiais. A minha vida inteira foi baseada na venda. As primeiras viagens que eu fiz foi com as minhas comissões, as primeiras roupas que eu Venda comprei é foi com as minhas conquista. comissões. É. Foi assim, os primeiros restaurantes caros que eu consegui comer foi primeira vez que eu Conquista. fui no Madeiro comer a costelinha com barbecue foi com Sério, olha que legal. coisas assim que a gente conquista no decorrer da carreira. Uhum. Por isso que eu acho, assim, que eu falo para os vendedores: "Cara, tu tem que botar uma meta, tu tem que". Pô, eles ganharam a camiseta da Chape. Meu Deus, estava todo eles ansiosos. Gente, tem gente que nem torcedor não é, sabe, mas aquela O ambiente, né? eu vou ganhar, É isso sabe. aí. A minha vida inteira foi eu só vivi vendas a minha vida inteira, né. Eu comecei a vender com 18 anos e vendo até hoje. É, Então a minha vida foi em cima das vendas. Tudo que eu estudei, tudo que eu busquei sempre foi voltado para o setor de vendas, né. Entender de pessoas para poder vender melhor, agora entender pessoas para poder cuidar de pessoas para vender melhor. E eu acho que a minha vida foi isso, assim, construir em cima da venda. Conquistei coisas, evoluí. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu vinha trabalhar a pé, né. sim. É, hoje tá andando, nem vou falar, É. pra não assaltar ali. Então, outro dia eu estava falando, eu pesava 10 quilos a menos, né. Essa parte a É, gente não entra no Essa mérito, parte. tá, Joyce? Vamos ficar quietinhos. caminhava, né? Caminhava. Caminhava, todos os dias eu caminhava, vinha e voltava. Então teve momentos, eu lembro um dia que o Riva, acho que foi você e o Riva, não me lembro, que me levaram ali na grade que eu estava chorando com uma confusão que deu, assim. Cara, eu não sabia o que fazer e eu sempre fui muito chorona. E outro dia eu estava pensando: "Eu não choro mais". Eu acho que eu criei uma, não é que eu não choro mais, eu não choro mais por essas coisas. Não sei se eu criei uma casca, assim, ou Não, se mas foi criando estrutura, maturidade. É, vai estrutura. é. Todo mundo passa. É que tu começa a ver que o problema, ele vai ser resolvido. É. Pode não ser resolvido, às vezes, da maneira como você gostaria ou você estava esperando, mas ele vai ser resolvido. O que não tem solução, solucionado está, né. Hum, É isso, não tem o que se fazer. Eu vejo, por exemplo, hoje, os vendedores, e daí eu me lembro daquela Joyce lá do início, que se desesperava por qualquer coisa: "Meu Deus, a mercadoria do meu cliente está atrasada, e agora?". e eles são igual, né? Calma, só está atrasada. Atrasou, vai fazer o quê? A transportadora atrasou a mercadoria. Então vamos ligar para o cliente e dizer: "Cliente, a transportadora atrasou a sua entrega, Ah, o novo prazo". fornecedor não mandou o produto. Não tem o que fazer. E Você acaba criando essa E é uma coisa que, maturidade. assim, a gente precisa compreender, né? Você não vai deixar aquilo virar um furacão na vida das pessoas, por isso que a liderança precisa ser próxima, né? Porque você vai ter que chamar, ei, peraí, isso aqui não é o mundo Acolher, acabando. né. Mas vamos resolver, é um problema que tem que ser resolvido. Quando tu vê o problema, né? Tu precisa aprender a ver que é um problema. E às vezes não é uma de resolver. E Quando o às problema é vezes mais nem é um grave, problema, né. é. Às vezes não é um problema, né. Só que a gente via assim também, né? É Com do ponto certeza. que eu penso assim, tu vê o problema do tamanho do ponto que você está. Uhum. Então, pra gente que tá resolvendo o problema o dia inteiro, que o nosso papel é ajudar eles a resolver o problema, é diferente de quem tá ali ouvindo o cliente o tempo Sim. todo, né? Com Então, e até mesmo a experiência, a gente já tá, eu estou com 40. Então, tu começa mesmo, pô, são 22 anos trabalhando em vendas, trabalhando com gente. Uhum. Óbvio que se eu não tivesse um pouco de experiência, mais maturidade, mais resistência, eu seria uma das pessoas mais tolas que existiu no não planeta, né? existe. Porque tu vai criando realmente estrutura, né? Estrutura. Tu falou aquele dia, eu achava que você era frio e tal. É. Mas que eu já vinha de experiência de trabalhar não com Sim. 3, 4 vendedores, mas com 30, 35 Trabalhar vendedores. com esses tipos de problema, resolver esse tipo de problema. Então já O tinha um problema se pouquinho mais de repete, né? experiência, né? O problema se repete. Onde tem gente, onde tem vendedor, independente do produto. O problema mesmo é a entrega, isso, é faturamento. E uma coisa que eu falo bastante pra Joyce, né, a gente tá sempre conversando ali, eu falo assim, a gente tem que entender o contexto daquela pessoa. Tu não vai entrar na vida da pessoa, Uhum. mas você precisa entender por que que o Joãozinho reage assim e a Mariazinha reage assim. Como que foi a formação de vida dessas pessoas? Nós tivemos a graça de Deus de ter família estruturada. Você teve, né? Uhum. Tu ter um Graças pai e uma mãe, que te Sim. ajudaram, que te ensinaram, mas teve pessoas que nunca tiveram isso. Então, será que essas pessoas a gente consegue trazê-las para a cultura? Se não tu conseguir, vai chegar um momento que vai eclodir e vai sair fora, né? É. Mas muitas pessoas você consegue fazer. E esses dias alguém veio e me falou assim: tu viu como eu tô diferente? Falei, caramba, tipo assim, ó, como isso é gostoso de ouvir. Você viu como eu tô Aham. diferente? Ou seja, eu tô conseguindo me O moldar, tô ambiente ajudou conseguindo a pessoa a aprender. evoluir. Não É. tem. Tem que transformar a vida de pessoas. Eu acho que a liderança realmente é isso. Bom, todos nós, né?
Somos líderes A desde muito tempo. venda transforma a vida da pessoa pelo produto, né? Ela Uhum. soluciona algum problema, ela traz alguma solução, ela traz alguma alegria. E a liderança, acho que é isso, assim, é auxiliar a vida das pessoas, né? Cuidar dessas pessoas que estão E fazendo sempre essa ser venda. verdadeira, né. Eu acho que o real feedback é aquele que você é claro, você não vai ser estúpido, nem ignorante, nada, Sim, sim, mas tem que ser franco na conversa, porque a pior coisa é você ser mandado embora, como você acabou de falar antes, sem saber o sem saber o motivo. Se uhum. você está sendo Sem mandado ter embora, tido a chance de mudar. claro, É, é isso aí, E é isso aí. dentro, Joyce, da tua formação, assim, indo pro final aqui, teve alguma coisa, assim, que tu aprendeu na infância com pai, com mãe? O que que te faz manter o caminho certo, assim, quando você tá passando por problema, por dificuldade, quando você tem a opção até, às vezes, de tomar uma decisão que não seria a melhor, o que te mantém na linha, assim, que tu pode dizer: "Olha, isso que tem me mantido até aqui"? nossa. Essa é profunda, né? Nossa, que livro que ela leu pra gente essa pergunta? Será que foi o ChatGPT? Ah, não, mas essa não tá aqui, deixa eu ver. É, eu acho que muito do fato de eu ter me encontrado aqui na Isolar, foi porque os valores casam, assim, meus valores pessoais que eu aprendi na minha infância de idoneidade, de verdade, sabe? E isso acho que casa muito com a Isolar, assim. Eu me lembro que quando eu me mudei para Chapecó e vim fazer entrevista, eu orando muito, assim, para Deus, que eu queria que Deus me colocasse num lugar bom, assim, porque eu vim de uma empresa pequena, cristã, a gente era em 5 funcionários, todos luteranos, e aí eu sempre pensava, tipo: "Nossa, eu vou começar a trabalhar em outro lugar, é um outro ambiente". Eu trabalhei 8 anos numa empresa, mas eu ia começar a trabalhar era uma empresa, mas era uma família, assim, né. Sim, Aí quando eu vim fazer a entrevista, eu me lembro que eu entrei na sala, a gente fez aquela entrevista em grupo, sim, e aí eu entrei na sala do Riva para ter aquela conversa sim, final individual. particular, depois individual, é. E aí eu me lembro que atrás da mesa dele eu senti uma cruz, aí eu falei: "Nossa, é aqui que eu vou ficar". E eu lembro que eu fui para casa e passei no mercado, comprei as coisas, falei: "Ai, vamos fazer uma janta para comemorar". A menina falou: "Nossa, deu certo". Eu falei: "Não, mas vai dar, eu tenho certeza que vai dar". E aí eu acho que o que move a minha vida, assim, são esses valores de ser verdadeiro, não sei, sabe aquele versículo que diz, "Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho não vai se desviar"? Não quer dizer que de vez em quando a gente não dá uma desbaratinada, mas você sempre sabe onde é o caminho para onde você É. tem que voltar. Eu não sei como explicar isso, mas é esse que é o caminho, assim, que eu vejo que eu aprendi e que eu sigo, assim, sabe aquela coisa Ficou uma da impressão digital ali. da cultura, assim, da família, assim, sabe, de andar corretamente, É, assim, sabe, acho fazer o que melhor que pode, né, de fazer de se mais certo. entregar de verdade, sabe, se entregar, assim, porque eu vou fazer isso, vou dar o meu melhor. A partir do momento que eu não tô mais satisfeita, que eu acho que a Isolar não é mais de acordo com o que eu tô buscando, então eu vou chegar e vou falar: "Não quero mais ficar Sinceridade. aqui", né. Eh, essa esse valor, assim, de você não É uma essência verdadeira, né? de não mentir, né, acho que isso faz diferença, assim. E é uma coisa, né, que tá dentro de você, né? Aquilo vai criando. Tu falando aquele dia, né, do teu pai, né? Sim, Ele falou: cuide é, das crianças. Depois tu falou aquele dia da tua mãe, né? isso, Senhor, me segura aqui até eu é. criar. Tu vê assim, isso tudo são coisinhas que você, coisinhas entre aspas, né? Uhum. Mas são sementinhas que vão ficando ali. Então você Sim, aprende que existe coisas maiores, que o trabalho é um meio. sim, Né? Seja sim. aqui, seja lá, vai ser o Uhum. meio, mas ele pode ser o meio para você conquistar algo, mas ele não pode te desvirtuar daquilo que você acredita que é o certo dos teus valores, né? Que O realmente Flávio importa tá Augusto, dentro, né, né, estabilidade não não existe, né, existe. o que existe é o que tá dentro de mim, assim. É, Eu vou levar isso e eu falo isso pra galera muitas vezes, o que você aprender aqui de experiência, de técnica, de tudo, isso não vai ficar aqui. Vai dar resultados aqui de imediato, mas isso vai com você onde você
você for. Tudo que eu aprendi no lugar onde eu estava antes de vir para cá, eu trouxe comigo. A minha formação foi aquilo. Hoje eu já tenho uma formação maior de experiência com aqui. A minha formação, sabe a boneca russa? Que tem a pequenininha, e a tua formação vai ficando ali dentro, vai se acumulando, e é isso, se tu não tiver aquela estrutura lá dentro, você não fica, você se desfaz, né? Então, por isso que os valores são tão importantes, né? Tem que se manter, né? Cara. Então, indo pro final, né? Eu acho que uma última pergunta aqui que conselho, Joyce? Você que já passou por venda, já cresceu, já conquistou tanta coisa, né? Que conselho você daria para um vendedor que está iniciando aí? O que você diria, se você pudesse deixar uma mensagem aí final? Galera, hoje... Pare antes que seja tarde demais. Eu acho que é não desistir. Não desistir. Tem que persistir, 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 porque não existe não ter resultado. Sempre se tem resultado. Na venda você não tem como não ter resultado, a não ser que você aceite ou não. A não ser que você aceite desistir. Mas se você não desistir, você sempre vai conseguir, assim. Se firme nos teus valores e vai em frente, assim. Eu, graças a Deus, me encontrei num ambiente que tem a ver com os meus valores. Se você não tá num ambiente que tá com os teus valores, procure um que tenha a ver com os teus valores, sabe? Assim, não aceitar o jugo desigual, ir pra algo que você se encaixe, assim. E persistir, persistir, não desistir. Porque não existe outra forma. Se você tivesse desistido na primeira cerca que você instalou, Tá não ia estar aqui, não, sabe? não ia. E fazer o que a gente, fazer o Cortella, né, que fala, fazer o teu melhor com as condições que você tem, porque eu fui muito de reclamar, assim, tipo, ai, nossa, cadeira, não sei como é que essa empresa fornece uma cadeira dessa pra gente sentar. E aí você vai vendo que aquilo não te leva pra lugar nenhum, então... Mas isso é a idade, né? A experiência. A maturidade, né? Ligar na sexta-feira cobrando. Deixa eu contar no próximo podcast. Eu acho que não desistir é o principal, assim. Não desistir, ter um propósito, ter um alvo, assim, e não aceitar o não. Não aceitar o não e ir atrás. Eu vejo a equipe aqui, ó. Às vezes eles vendem em uma semana o que eles venderam nas 3 primeiras semanas do mês. De várias vezes. Por quê? Porque naquela semana eles colocaram vontade, porque eles tinham um objetivo, porque eles tinham um alvo e porque eles foram atrás. Então é isso, assim, o vendedor que tem vontade, nada para ele, nada para. Se não é aqui não dá certo, ele vai para outro lugar e outro lugar vai dar certo. Se não é em outro lugar e é aqui, ele vai chegar aqui vai dar certo. Mas tem que ser imparável. Eu nunca vendi nada. Cara, você se vende a todo momento. Você indica um produto pra alguém a vida inteira, você vende você pra sua mãe desde criancinha. Mãe, não foi mãe. A gente sempre está se vendendo e é exatamente isso. Se você queria ir em um lugar quando você era uma criança, você se vendia de tal forma que a tua mãe se compadecia. Ou sua mãe dizia, tá, então vai lá. É exatamente a insistência, isso, né? Não desista, insista. E as coisas só acontecem assim, né? Porque se você desistir no primeiro, você está sempre retroagindo e nunca avançando, né? Vou até ali e volto, vou até ali e volto. Então, parar de retroagir. Na esperança de, ali na frente tá o melhor. Não, às vezes tu deixou o melhor lá no primeiro lugar que tu largou já. E uma árvore só cresce se tiver raiz. Então, você precisa ter raiz, né? Eu sou uma pessoa que fica mudando o tempo todo. Então, nunca vai criar raiz em lugar nenhum e se considere que você não vai ter como evoluir de verdade, né? Então, passa as dificuldades num lugar, crie raiz num lugar, aprenda realmente, não estou dizendo passar anos, né? Estou dizendo criar raiz dentro daquilo que você realmente entende que é o melhor para você. E quando você cria raiz, começa a crescer, né? E vai estruturando e vai estruturando. Então não é num lugar, mas no teu desenvolvimento. Crie raiz no teu desenvolvimento. Tanta gente boa, né? Que a gente conhece, cara bom, cara tem tudo para ser rico na vida. Porque assim, o Joel, né, fala que quem fala, quem sabe se expressar, quem conversa em público, quem sabe falar, fica rico. E o vendedor? E o vendedor fica rico. Essa é a verdade. Porque o vendedor, e tu vê, cara, um dom, né? Um dom. E 3 meses aqui, 1 mês ali, 20 dias aqui, 30 dias, ele nunca tá bom, né? Não tem como, daí não fixa, né? Não cria raízes, não vai pra frente. E daí, Joyce, como é que foi hoje, então? Encerramos nosso podcast? Encerramos. Mas tem muito boa conversa. Tem muita coisa pra falar ainda, né? Tem muita coisa. A venda a gente amanhece. Resumir a vida de vendas, o que é ser vendedor em 1 hora, não muito tem pouco, como, né? Mas foi muito boa a conversa. Mas foi E a nossa ideia para os próximos, a gente pegar alguns pontos específicos de venda e ter
podcast a gente fala de vida, mas tem podcast a gente realmente fala de ação prática, né? Técnica, Uhum, né? uhum. Vamos pegar Vou a dar uma chamada prospecção. ao vivo aqui pra galera. Eu vou ligar com um cliente agora, aqui, como é que eu vendo. Sabe, É. prospecção, coisas assim, Uhum. porque realmente a gente Temas consiga. específicos para Temas conseguir dar uma aprofundada. Que às vezes uma coisinha que a gente fala pode ajudar alguém, né? É. Então é isso, meu povo. Fechamos isso, mais um? Fechamos. É isso. Obrigada, Joyce, por ter vindo aqui. 8h30 aí, ó, já a galerinha tá em casa te esperando. Vamos lá. Aham. Então tá bom, até quinta-feira que vem, pessoal. Um grande prazer Até com vocês mais. mais uma vez. Obrigado, Joyce. Obrigada pelo Que convite. possa tua equipe ser a Precisando. equipe bilionária desse show. Amém, amém. Eu acredito. Vai Que seja, eu quero. Vem, vem. Eu tô Eu preparada quero te pra ver isso. muito também. rica, andando de helicóptero, isso aí, mas que nem pra isso. Uau, É, tá isso bom. aí. Trabalhando aqui, ué. Compromisso. Quero. Então, Até a próxima quinta-feira. valeu, meu povo. Mais.